Shalom, shalom, tudo bem? Pastor Jaziel. Gostaria de compartilhar com vocês nesse vídeo uma rápida meditação da Palavra do Senhor. E para isso eu vou ler no livro de Atos dos Apóstolos, no capítulo de número 14, a partir do versículo 21. E tendo anunciado o Evangelho naquela cidade e feito muitos discípulos, voltaram para Listra, Icônio e Antioquia, confirmando o ânimo dos discípulos, exortando-os a permanecer na fé, pois que por muitas tribulações nos importa entrar no reino de Deus. Olha que coisa interessante, né? Paulo e Barnabé estavam aqui na sua viagem missionária, e quando eles terminaram de anunciar o Evangelho na cidade de Derbe e fizeram muitos discípulos, eles então voltaram, fizeram o caminho de volta, passando por Listra, Icônio e Antioquia. E isso aqui mostra o caráter de Paulo como apóstolo, como pastor, como evangelista, alguém que se preocupa com os discípulos, com seus discípulos, discípulos do Senhor, que ele havia feito através da sua obediência ao chamado de Deus. Ele agora volta, faz o caminho de volta e passa pelas cidades onde ele deixara os discípulos que ele havia feito, cumprindo o mandamento do Senhor Jesus, lá no Evangelho de Mateus, no capítulo 28, versos 19 e 20, onde ele recomenda, ele dá a ordenança, né? Ide por todo mundo, pregai o Evangelho, fazei discípulos de todas as nações, batizando-os em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, e ensinando-os a guardar todas as coisas que eu vos tenho mandado. E eis que eu estou convosco até o fim dos dias, até a consumação dos séculos. Então, nós temos aqui essa preocupação de Paulo, não somente de fazer discípulos, mas de dar um cuidado para os seus discípulos. E a Bíblia diz que quando ele volta por essas cidades, ele confirma o ânimo dos discípulos. Então eu gostaria de perguntar para você, como é que está o seu ânimo? Você está animado? Talvez seja difícil estar animado agora, né, nessa situação, nesses dias que nós temos vivido, igrejas fechadas, né, limitações, tanta turbulência no cenário político, no cenário social. Nós estamos vivendo dias realmente de uma perseguição velada, né? O inimigo tenta asfixiar a igreja. Ele agora vem com uma perseguição disfarçada de carinho, de cuidado, de precaução, mas na verdade é uma perseguição, não deixa de ser. Então ele passa confirmando o ânimo dos discípulos. Como é que está o seu ânimo? Vamos confirmar se está tudo bem. Se não está bem, vamos orar, né? A palavra de Deus diz, né, na Epístola de Tiago: está alguém entre vós contente? Cante louvores. Está alguém entre vós doente? Chame os presbíteros da igreja e faça oração e unjam o doente. Então, como é que você está? Como é que está o seu ânimo? Está difícil? Chame alguém, procure ajuda. Não enfrente a batalha sozinho. Se você acha que não vai conseguir, acha que está difícil demais, não é vergonha nenhuma e não é sinal de fraqueza e nem de covardia você pedir ajuda. Em segundo lugar, o relato aqui do autor de Atos dos Apóstolos diz que ele fez questão de confirmar a fé e exortando-os a permanecer na fé. Então ele estava preocupado. Quando ele achava alguém que estava triste, enfraquecido, que estava desesperançado, ele falava: fique firme, fique firme. No mundo tereis aflições, mas tende bom ânimo. O Senhor Jesus venceu todas as tribulações, ele venceu tudo por nós. Então fique firme, pois que por muitas tribulações nos importa entrar no reino de Deus. Eu fico imaginando algo que eu estava conversando
com o Senhor hoje, né? Naquela época não havia internet, naquela época não havia telefone, naquela época não havia celular, naquela época eles não tinham acesso aos recursos que nós temos hoje. E que geração incrível de discípulos, apóstolos, pessoas que não negavam a sua fé, que não desistiam nas primeiras dificuldades, que enfrentavam longas distâncias, que andavam, talvez enfrentaram fome, perseguição, morte, espada. Eles não tinham, acho que nem 10% do conforto que nós temos hoje, água encanada, né? Nós temos tantas benesses, tantos benefícios. E aí você pensando em desistir, você pensando em fraquejar, você pensando em retroceder. Olhe para esses homens, olhe para a história deles, o que eles enfrentaram, o que eles viveram e como eles sobressaíram e fizeram história. Querido, passei hoje aqui para confirmar seu ânimo, para exortar você a ficar firme na fé, porque importa passar por tribulações, para que nós cheguemos lá. Que o Eterno te abençoe, você tenha um dia de vitórias, de lutas, mas saiba que a vitória é certa, no nome de Jesus. Shalom, até a próxima.